Vamos lá, meus amigos, bom dia a todos. Reiniciando aqui a nossa live com a professora Fernanda. Estamos aqui providenciando conexão, muitos amigos aqui participando, sempre uma alegria tê-los aqui conosco. Vamos lá. Olá, Fernanda, bom dia. Bom dia, tchau. Você me escuta bem? Agora sim. Tudo bem aí com você? Tudo ótimo. A gente se adaptando a essa nova rotina, né? Mas tudo ótimo. Perfeito, que bom. Fernanda, satisfação muito grande pela sua presença, sua participação aqui no portal Licitações Municipais. A Fernanda que tem uma grande experiência no direito administrativo, direito público, ela que é advogada, mestre em direito, autora do livro Compliance nas Contratações Públicas, e hoje ela vem justamente para tratar dessa temática do compliance nas contratações públicas, nesse período de Covid, na qual tanto os gestores públicos quanto os próprios fornecedores estão com muita dificuldade para lidar com as demandas da administração pública. E, além de tudo isso, tem um outro ponto que é muito interessante no currículo da Fernanda, é que ela é vice-presidente do Observatório Social de Florianópolis. Então, muito legal isso daí. O Observatório Social, na verdade, foi quem, de fato, é a instituição que me colocou no direito público, no direito administrativo, ainda no meu período de estagiário, como graduando do curso de Direito, então eu tenho um carinho muito grande por essa instituição. Eu acredito que o controle social, de fato, ele tem capacidade para mudar e transformar a realidade da administração pública no Brasil. Nós precisamos, de fato, que as pessoas se envolvam, que, de fato, aconteça um engajamento e todos participem desse controle. Mas, Fernanda, você é a nossa convidada de hoje, seja muito bem-vinda e fique à vontade para suas considerações iniciais. Acredito que uma abordagem hoje voltada para o campo prático seria muito interessante, porque todos sabem que existem já legislações tratando de compliance, mas a maior dificuldade, creio eu, é sair desse campo da aparência e, de fato, nós entrarmos na praticidade, na efetividade do compliance. Então, a palavra é toda sua. Obrigada, Tios. Primeiro, queria agradecer o convite, te dar os parabéns por todo esse movimento que você tem feito. Acho que não dá para reclamar de falta de conteúdo, né, de falta de informação. Quem tem acompanhado aqui as suas lives com grandes nomes, pessoas que a gente paga normalmente para escutar, para ir nos congressos, e estão aqui conversando sobre medidas que saíram ontem, enfim, temas bastante atuais. Eu tenho acompanhado bastante as lives aqui, sempre dou meu tchauzinho, enfim, que o conteúdo me interessa muito, e a gente tinha conversado sobre o que falar do compliance, assisti a live da Mirella, vi que o professor Pironte está aqui com a gente, e ela falou bastante, com muita propriedade, sobre a exigência, né, do compliance nas licitações públicas. Acho que a gente pode conversar, e que pode muita gente até no âmbito municipal, que é o foco aqui do portal, né, sobre a rotina de compliance, né, o que fazer hoje dentro dessa perspectiva da integridade, mesmo que não haja um programa de compliance já, né, sedimentado, já consolidado, o que fazer por parte do gestor público e por parte também das empresas para garantir uma maior lisura, uma maior transparência nas... A gente começa falando de compliance, então, nessa perspectiva dupla, da administração e da empresa. E trazendo um pouco esse paradigma que existe, né, que sempre existiu, de dois lados contrapostos, de interesses contrapostos. A empresa tentando vender pelo maior valor possível, a administração pública tentando comprar sem pagar um preço exorbitante, né, pagando o menor valor possível em busca da proposta mais vantajosa, desde que atendidas as outras contribuições, as outras condições. Eu acho que esse cenário ele está exigindo que a administração pública e as empresas privadas sentem e conversem e busquem soluções conjuntas, então abandonando um pouco essa dicotomia que sempre existiu. Também vi que o Clerc está aqui, o Gustavo tem uma tese de doutorado excelente sobre diálogos
públicos privados, e eu acho que essa é uma excelente oportunidade de trazer essa nova administração pública, né? Essa administração que dialoga com os particulares para buscar soluções que sejam boas para a população, né? Que sejam boas para o interesse público, sejam viáveis para o interesse público. E na ótica do compliance não é diferente, mas para a gente organizar um pouco aqui a linha de raciocínio, eu vou trazer um pouco a perspectiva da administração e depois a gente dá uma pincelada em relação às empresas privadas, né? Então, sob o ponto de vista da administração pública, eu queria destacar aqui, até fiz um roteirinho para a gente não se perder, 5 questões que eu acho que chamam mais atenção, 5 principais desse contexto de combate à pandemia do Covid, né? E de como a administração pode se organizar de uma forma que resguarde a postura dos gestores públicos. A gente brinca no compliance, quem estuda isso, que compliance, a regra do compliance é documentar, documentar, documentar. O professor Thomas Fox, que é um dos grandes nomes de compliance do mundo, né? Um americano, ele fala isso. Registra, registra, registra. E a gente está lidando agora com um cenário de muita rapidez, de celeridade, de pressão, de precisar entregar as coisas muito rápido e às vezes acaba se perdendo essa rotina do registro e todos os procedimentos que são exigidos na administração. Mas a gente precisa ter atenção para isso, para lá na frente não responder, né, com o CPF do gestor. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar nesse cenário é a insegurança jurídica, que a gente sabe que decorre dessa cultura de combate à corrupção, né, dessa caça às bruxas, que é uma coisa que a gente convive já há muito tempo. Eu tenho visto que você tem pontuado nas lives costumeiramente, assim, a questão da administração pública do medo, da paralisia dos gestores públicos, que às vezes ficam muito receosos e com razão, né? Os órgãos de controle fazem um trabalho excelente, um trabalho que é indispensável para garantir a boa aplicação dos recursos públicos, mas que muitas vezes surpreende, traz decisões contraditórias, muitas vezes contraditórias, né? E que o gestor fica paralisado, muitas vezes, assim, o medo paralisa em muitas oportunidades. Semana passada a gente precisou interpor um recurso administrativo para questionar uma negativa de reajuste que tinha sido proferida pelo Ministério da Saúde. E aí o gestor de compras mandou o nosso pedido, o nosso recurso, né, para análise da consultoria jurídica, e o advogado da União fez um parecer, era uma contratação de obra, e o particular assinou um aditivo prorrogando o prazo para execução da obra, e depois estava pedindo reajuste. E o reajuste estava sendo negado sob a justificativa de que quando ele assinou o aditivo, ele teria, né, renunciado o direito à obra. Enfim, não vou entrar na especificidade do reajuste em si. O ponto é que o gestor mandou essa solicitação para a consultoria jurídica, e o advogado da União, que parecer, disse que ele não concordava com o pedido de reajuste. Mas o que chama atenção nesse parecer, ele falou, sem brincadeira, umas 5 vezes assim, essa é só a opinião dessa consultoria jurídica, essa é só a opinião desse gestor, né? A decisão final vai ser tomada pela gerência, pelo fiscal, enfim. Ele fez várias ressalvas, como se eximindo da responsabilidade, né? E isso que era para negar o pedido de reajuste. Imagina se fosse para conceder, né? Se fosse para autorizar o pedido de reajuste. E como é que fica o gestor que conta com essa consultoria jurídica, que em tese deveria poder se amparar quando o sujeito está toda hora assim, lavando mãos, fazendo ressalva, eu acho que é isso, mas não tenho muita certeza, então assim, você decide aí da forma como você achar melhor. É óbvio que ele fica com medo, né? Se ele tiver que tomar uma decisão que seja uma decisão muito, muito arriscada, se ele não for paralisado pelo medo, quando ele tiver que decidir por assinar um termo aditivo, por contratar um quantitativo que não era inicialmente previsto no edital, por alguma dessas inúmeras situações que o gestor público está precisando enfrentar nesse momento de crise, de pandemia, se ele não tiver essa segurança jurídica, ele tem que ser muito corajoso para tomar uma decisão, né, e para bancar que lá na frente quem responde é ele, né? Então, eu acho que tem que ter um cuidado, e na minha percepção, o papel do compliance dentro da administração pública serve para colar nesse gestor, né, nesse gestor público, e para munir ele de informação, para ajudar a trazer uma segurança maior na tomada de decisão pelos gestores públicos, né? Um segundo ponto, além da insegurança jurídica, é o cenário de pressão. Quem estuda aqui o combate à corrupção, a gente usa muito para explicar os desvios, as fraudes, uma teoria que chama o triângulo da fraude, né? E o triângulo da fraude diz o seguinte: o sujeito, essa teoria, ela busca explicar os desvios, as fraudes, por 3 variáveis principais. A primeira delas é
a racionalização, então o sujeito ele calcula ali os custos, os benefícios de cada conduta, e se ele achar que vale a pena praticar um ilícito, se ele achar que vale a pena praticar uma fraude, ele acaba praticando. Então, essa racionalidade. Além disso, a oportunidade. A gente sabe que hoje, o pessoal em home office, né, os controles mais afrouxados, naturalmente, tendo que se reinventar. A oportunidade de fraudar acaba sendo um pouco maior, né? E, por último, a questão da pressão. E aqui eu não quero pensar no administrador público desonesto, a gente sabe que existe, mas eu sei que o grande público dos seus seguidores é de servidores, e eu acho que tem muitos agentes públicos muito bem intencionados e que são as pessoas que estão segurando as pontas do país nesse momento. Mas essas pessoas também sofrem uma pressão. Não é uma pressão de bater meta ou de querer ganhar alguma vantagem ilícita em alguma contratação. É uma pressão de precisar entregar um EPI, um respirador, um equipamento, comprar, adquirir as máscaras que são necessárias para o funcionamento dos hospitais, enfim, para todo mundo. Então, essas pessoas, elas estão nessa situação de pressão, a gente não pode negar, e essa situação de pressão exige uma celeridade, né? Exige rapidez, exige que as respostas sejam entregues de forma rápida. Com isso, a gente afasta o formalismo, que é característico das licitações públicas. A medida provisória 926, ela veio justamente para facilitar, para acelerar o processo de contratação, né? E o gestor público, se ele puder, se ele se sentir seguro, né? Se ele se sentir amparado para dar uma colher de chá para alguma empresa que não tenha apresentado as exigências de habilitação, para que ela possa, ela está ali, ela quer fornecer o preço, enfim, é um preço razoável dentro das oscilações naturais de mercado, né? Então, se ele precisa celebrar um termo aditivo, se ele puder fazer, ele vai fazer, porque ele precisa dar resultado, entregar resultado, o próprio funcionamento do sistema de saúde. Então, de novo, eu não estou colocando a figura da tentativa de obtenção de uma vantagem ilícita, embora exista e seja importante também olhar para isso. Estou falando daquele que quer realmente entregar um produto que precisa ser entregue para a população. Programa de compliance dentro da administração, quando ele está estruturado, ele tem que colar nesse sujeito, né? Ele tem que colar nesse sujeito, ele tem que capacitar esse sujeito. Eu acho que o profissional do compliance dentro da administração, ele tem uma missão de simplificar as normas que estão aparecendo toda hora, a gente até vai falar sobre isso, de traduzir essa informação, as leis, de uma forma simples para que o gestor possa bater o olho e dizer, posso fazer, não posso fazer, o que eu preciso, né, de exigência, o que eu não preciso. Então, esses gestores públicos, eles precisam ser orientados, de uma forma geral, para se sentirem mais seguros, a motivar muito bem as suas decisões. Algumas dessas inovações que foram trazidas pela medida provisória 926, elas são bem sui generis, assim, para quem está acostumado com o processo de tomada de contas, né? Então, a gente tem um destaque aqui básico para a possibilidade de dispensa de pesquisa de preço, ou até, em casos mais extremos, para a possibilidade de contratação por um preço superior àquele que tenha sido registrado num eventual orçamento realizado pela administração pública. O gestor público que se amparar nesses dispositivos legais que são novos, né, que estão ainda sendo processados, digeridos, sendo envolvido nas contratações públicas, a gente não sabe como que os órgãos de controle vão interpretar essas disposições, mas o fato é que ele precisa motivar e justificar muito bem essa decisão eventual de não juntar um orçamento no processo de contratação, ou então de contratar por um preço que seja o superior àquela média de mercado que foi para a administração pública. E, às vezes, o gestor público, quando a gente fala de servidores mais antigos, de servidores de carreira, eu trabalho com improbidade administrativa, então eu escuto desabafo de tudo que é jeito. E a gente vê que tem muito servidor que honra, assim, né? Eu vou fazer, não me interessa, eu vou contratar porque eu preciso entregar, às vezes, um prefeito para a população que me elegeu, são os meus eleitores, eu não vou deixar eles passando dificuldade, mas essa pessoa precisa ser orientada dos riscos que ela está correndo, né? E não é que ela não possa fazer, a gente não quer paralisar e nem é o objetivo assustar, mas fornecer subsídios para que ele possa conduzir as contratações de uma forma que não ponha em risco o patrimônio, enfim, a vida dele, dos filhos, da família inteira lá na frente por alguma interpretação que venha a ser dada pelos órgãos de controle. Então, acho que é muito importante que o profissional de compliance, que
se não houver um profissional de compliance dentro da estrutura da administração, que alguém lá dentro chame atenção e promova esse tipo de conscientização da necessidade de justificar tecnicamente e economicamente todas as escolhas que forem feitas, ainda que estejam amparadas na legislação e na medida provisória 926, né, nessas novas medidas provisórias. E eu falo muito dessa inexistência, talvez, de um profissional de compliance que, na realidade municipal, a gente precisa enfrentar. São pouquíssimos municípios que têm alguma estrutura mínima, né, de compliance, de integridade, de alguém que esteja lá dentro responsável por essa função. Então, mesmo nesses casos, eu acho que não é justificativa para não fazer nada, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre como proceder nas contratações, pode começar acompanhando as suas lives aqui, que já vai ter uma boa ideia, né, do que precisa fazer para se resguardar. Mas, além disso, a CGU e a Transparência Internacional, olhando para essa fragilidade nas contratações, os observatórios do Brasil afora, enfim, têm disponibilizado um material muito rico, principalmente no sentido de acesso à informação, assim, do que colocar, o que eu preciso, né, garantir de transparência numa contratação pública, quais são as informações que precisam constar, de que forma eu preciso organizar isso. Então, assim, se alguém dentro de uma prefeitura se responsabilizar por reunir essa informação e deixar que o setor de compras atue de forma rápida, né, com segurança, sem precisar se preocupar com essas particularidades, eu acho que ajuda muito, né, ajuda todo mundo, a pessoa se sente mais segura, tem coragem de tomar determinadas decisões. Então, esses seriam os dois primeiros pontos, assim, a insegurança jurídica e a pressão a pressão que esses servidores sofrem. Além disso, Chelsea, também nessa questão, esses servidores que eles estão muito expostos porque participam dos processos de compras, eles precisam ser treinados, né? O pessoal, claro que você não vai tirar agora um gerente de compras e botar todos os treinamentos de compliance em dias, porque o sujeito precisa trabalhar, ele muitas vezes não está nem dormindo, ele está, né, dando conta ali do recado. Mas o setor de compliance, se tiver organizado dentro de um órgão da administração pública, ele precisa olhar para esse sujeito com empatia, né, e saber, entender a pressão que ele está passando, os percalços, todos os desafios do dia a dia, da rotina, e colar nesse sujeito para dar informação. Eu não sei como que está aí no Paraná, mas assim, aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, sai um edital de licitação no outro dia, o sujeito publica no Instagram que teve superfaturamento, que o governo está gastando com isso, devia estar gastando com combate ao... Todo mundo virou fiscal, né, de tudo, e muitas vezes, na maior parte das vezes, sem ler exatamente o que está escrito dentro de um edital, exatamente o que está escrito dentro de uma minuta de contrato. Ninguém se preocupa em buscar um extrato de contratação na internet, em ver se realmente foi pago aqueles milhões que estão sendo divulgados na mídia, enfim. E aí os gestores públicos ficam, de novo, pressionados. Se é um servidor que está dentro de uma secretaria municipal, de uma secretaria estadual, a família dele provavelmente vai perguntar, sabe o que é isso, meu Deus, desvia... E essa pessoa precisa estar preparada para responder. Claro que ela não vai sair falando em nome do órgão que ela representa, não estou dizendo isso, deixa isso para a coletiva de imprensa, mas às vezes para acalmar a população, né, para responder essas principais dúvidas que surgem. Então, de novo, esse servidor ele precisa ser muito bem capacitado e amparado nesse momento. Os observatórios fazem um trabalho excelente, acho que estão fazendo, mas o observatório ele tem essa bandeira de assim, nós não somos denunciantes, nós estamos aqui para ajudar a administração pública, que é um pouco diferente grande massa, né, quando resolve dar repost no Instagram, nas notícias, sem muitas vezes conferir a veracidade da informação. Então, esses dois primeiros pontos, insegurança e pressão do administrador público. Eu acho também que é um cenário, eu acho não, né, as suas lives aqui mostram um cenário de muita novidade jurídica. Então, só passando aqui por temas que você explorou com professores muito bem gabaritados durante essas semanas aí, muita coisa nova está pipocando, né? Você conversou essa semana com o professor Rony sobre a possibilidade de pagamento adiantado para fornecedores, que é um tema muito discutido. É óbvio que um fornecedor tem medo de contratar com a administração pública quando ele sabe que pode ficar meses sem receber, quando ele sabe que pode ter o contrato rescindido sem ter nenhuma contraprestação. Então, assim, essa possibilidade, esse instrumento, pagamento adiantado, se ele for implementado com todas as exigências, talvez ele seja muito benéfico para a administração pública, mas
o sujeito vai ter medo, o sujeito não vai se sentir seguro, então ele precisa ser muito bem amparado. Olha, as novidades são inúmeras, né? A MP 926, ela trouxe muitas possibilidades, como a gente já falou aqui, possibilidade de dispensar orçamento, enfim, não é o momento da gente ficar discutindo cada uma delas, até porque já foram muito debatidas. Mas o fato de precisar ter uma conversa e uma orientação para os gestores que estão lá na ponta tomando decisão, na minha percepção, é papel do compliance público ajudar, auxiliar, processar e sistematizar de uma forma fácil essas orientações. Eu dei uma olhada aqui, eu não estou conseguindo acompanhar os comentários, até porque o pessoal de Florianópolis é manezinho, engata primeiro e começa a falar. Tem bastante amigo, vários professores participando aqui do Brasil todo. Então, sempre uma Depois alegria. Você me passa e também. Sim, te passa um feedback aqui. Não, então os pontos para a gente discutir, enfim. Sim. E, Fernanda, muito pertinente essa parte inicial, a importância desse compliance público. Na grande maioria dos casos, ainda existe uma legislação, principalmente em âmbito municipal, dando esse respaldo direto para o compliance, mas todas as situações que envolvem um compliance já estão previamente previstas nas legislações, só que com outras terminologias. Então, a questão do planejamento, questão da capacitação, a transparência, a gestão de riscos, já são situações que encontram respaldo legal, mas não tem essa nomenclatura que envolve diretamente o compliance. Então, é possível, sim, que o poder público ele tome medidas de integridade, tome medidas de transparência, tome medidas relacionadas ao diálogo, né? Nós temos falado muito nesse período do direito administrativo consensual, acho que é isso que vai fazer grande diferença na gestão dos contratos em andamento, das contratações como um todo. E você tocou em dois pontos interessantes. Primeiro, inerente à insegurança jurídica, que é algo que sempre existiu, e nesse período de Covid-19, acredito que essa insegurança ainda aumentou, por mais que nós tenhamos a flexibilização da Lei 13.979, as medidas provisórias que estão aí a todo momento pipocando, a insegurança jurídica ainda prevalece. Você citou um caso de um pedido de requisição que determinam prazos para que a Procuradoria 24 horas gerais inexiste qualquer tipo de regulamentação na maior parte dos casos. Então, muitos desses pedidos de reequilíbrio econômico, eles ficam parados. Simplesmente chegam em departamento de compras ou chegam em uma procuradoria jurídica e não existe um prazo para que aconteça uma resposta. Então, o poder público fica refém, porque ele não consegue tomar uma medida para acatar ou negar, e a empresa também fica refém, porque ela não sabe se vai resguardar esse quantitativo que tem para uma eventual entrega. Então, o compliance é fundamental para regulamentar tudo isso, para que exista um diálogo entre os servidores do jurídico, da contabilidade, do controle interno, com as gerências, com os secretários municipais, com a própria autoridade competente, para que, de fato, eles consigam efetivamente dar uma melhor decisão. O professor Pironti, que está aqui nos acompanhando, ele abordou muito bem a questão da gestão de crise. É necessário, de fato, que o poder público ele crie um comitê e faça comitivas para gerir essa crise, né? Eventualmente, o que de fato é urgente, o que pode aguardar, quais são as medidas que devem ser tomadas. O professor Niebuhr falou muito bem, e você tocou nesse ponto, das razões técnicas e razões econômicas. É necessário fundamentar, por mais que nós tenhamos eventualmente uma dispensa, aquela presunção não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa, porque demanda essas razões técnicas e essas razões econômicas para a escolha daquela medida. E, por fim, um outro ponto muito importante que você tocou é a questão da pressão. As pessoas vivem sob pressão, mas a pressão no bom sentido, para tomada de decisões. Porque eu sempre digo e eu friso muito isso, que a maior parte dos gestores são precisa sob pressão para atender a coletividade,
pressão para atender os seus munícipes e sem o apoio investimento e não como uma despesa. Então, assim, ó, muito pertinente essa primeira parte, essa primeira abordagem. E quanto a essas novidades que também a legislação trouxe, eu acredito que ela ainda foi muito sutil. O próprio pagamento antecipado, que nós abordamos com o Rony Charles essa semana, poderia ter sido abordado em uma medida provisória, dando esse respaldo para o gestor, porque esses prazos previstos em lei ali de 30 dias, que seja, são prazos morosos para esse momento tão peculiar. O fornecedor ele precisa desse pagamento antecipado até para ele garantir uma compra com aquela pessoa que está encaminhando a matéria-prima, que seja. Então, assim, a medida provisória, a legislação, ela poderia ter sido mais arrojada. Mas, vamos lá, vamos dando seguimento aqui. Até porque senão, assim, complementando isso que você falou agora, eu não sei, não chega a ser uma temática totalmente de contratações públicas, mas é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Não sei se todo mundo acompanhou a manobra que o governo do Maranhão fez junto com a iniciativa privada para conseguir trazer os respiradores. Eles tinham tentado trazer por três cidades já respiradores para o Maranhão. Nas duas primeiras vezes, Estados Unidos e Alemanha ofereceram mais, os respiradores ficaram no meio do caminho. Na terceira, o governo fez a requisição dos respiradores, e aí eles tentaram, assim, não foi um processo de contratação pública, mas foi uma manobra entre do Estado, que queriam, né, que o sistema de saúde estivesse funcionando, e o governo também, que contratou, alugou avião, enfim. Então, assim, se não tiver esse tipo de conversa, essa administração consensual, esses diálogos, a administração não vai conseguir contratar, ela vai perder, né, para outros países, para outros lugares que tenham uma maior flexibilidade, que deem mais garantia aos particulares, né? E um ponto que você colocou bastante, Chelsea, essas novidades legislativas, elas poderiam ter avançado muito mais e, de fato, não suprem, né, o próprio projeto de lei que a gente aguardava tão ansiosamente, já criticando lá atrás, agora ele merece mais críticas ainda, porque se ele for aprovado, a gente está sempre dando... Eu li esses dias um artigo que usou um termo, eu achei perfeito para a situação, um bypass legislativo. A gente fica burlando a lei de licitações com outras leis, com outras medidas provisórias, porque ela não serve para suprir, né? Ela não soluciona a nossa realidade. Então, de fato, poderiam ter avançado muito mais. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é a necessidade de o gestor estar informado, porque ele não tem tempo, às vezes. A gente, né, estuda, está aqui produzindo conteúdo, trabalha com isso, mas às vezes a gente não está no processo de compras lá na frente, tendo que ver os orçamentos. Talvez ele não tenha tanto tempo para processar todo esse tipo de informação. Eu acho que o compliance desempenha um papel fundamental nesse sentido. Uma outra novidade dessa semana, a possibilidade de dispensa para a ata de registro de preço, né, que é uma coisa que mudou aí. A ata de registro de preço, por si só, ela traz um monte de insegurança, assim, a possibilidade de alteração de quantidade, o prazo que o particular tem que solicitar para cancelar a ata, para dizer, olha, não posso mais fornecer por aquele preço, senão ele vai acabar sendo penalizado. Uma série de coisas que precisam acompanhar o processo de compras, porque senão vai dar problema lá na frente, né? E essa questão da gestão de crise, que o Pironte coloca muito bem, e eu acho que é fundamental, quem estuda o combate à corrupção, a gente fala muito, assim, do protagonismo que se dá às licitações públicas. De uma forma geral, a gente olha para as licitações e pensa que o problema está ali, está na disputa, alguém vai ser favorecido, vai ter um direcionamento, enfim. Mas depois que você começa a se habituar, você vê que, na verdade, o grande problema, a grande fragilidade da corrupção no contrato público está na execução do contrato. Porque, nesse momento, os concorrentes, na maior parte das vezes, não sempre, mas na maior parte das vezes, já se conformaram que não ganharam o objeto, né, que não venceram a licitação, já estão participando de outras licitações, estão fornecendo em outros lugares. A relação se estreita entre a administração contratante e a empresa contratada, né? Às vezes os órgãos de controle não estão tão em cima. E aí a celebração dos aditivos, enfim, muitas coisas podem acontecer sem observar a legislação. E nesse ponto específico, além de pensar o que precisa ser garantido de uma forma urgente nesse primeiro momento, o que pode esperar, quais são os contratos que eu vou suspender porque não faz mais sentido. O Joel falou bastante dos contratos de terceirização,
com os órgãos públicos fechados, não fazendo sentido ter gente lá dentro, né, fazendo a limpeza, enfim. Além de tudo isso, dessa gestão de crise, eu acho que é muito importante alguém martelando na cabeça do gestor, assim, você precisa documentar, você precisa justificar a celebração desse termo aditivo, você precisa justificar esse reajuste que você concedeu ou que você negou, essa conversa que está tendo com o particular. Eu tenho colegas que têm empresa que fornecem, até uma delas está aqui participando da live junto com a gente, que fornece máscara, álcool em gel para órgãos públicos estaduais, municipais, e o desabafo, né, o relato é assim, os gestores públicos estão... É guerra, é cenário de guerra, a gente fala em orçamento de guerra, mas o cenário é de guerra. É quem dá mais, quem dá primeiro, contrata, e depois se pensa em como formalizar. Então, aquela história que a gente tem muito na advocacia de precisar justificar termos aditivos e contratos que materialmente aconteceram antes, mas só foram formalizados posteriormente, né? E a gente reivindicar os direitos desses contratados que têm direito, independente dessa formalização, acho que vai acontecer muito, vai ter uma enxurrada disso daqui a algum tempo, né? Porque é o que está acontecendo na prática. Então, essa preocupação com a execução do contrato, né? Com uma coisa que o professor Egon aí Paraná também fala muito, da mutabilidade dos contratos, que agora está mais do que nunca evidente, né? Que os contratos não podem ser estanques, eles estão precisando ser reinventados. A forma de documentar e de resguardar a posição do gestor nessa alteração é um papel também muito importante do compliance público. E por último, a gente levantou eu dividi os pontos, mas a gente falou de insegurança, de pressão, novidades da fase de execução do contrato e dessas necessidades de alteração. E aí eu chego num quinto ponto que para mim é a razão de ser do programa de compliance na administração pública. Além da conscientização de tudo, eu acho que uma das grandes, não a grande, mas uma das grandes razões da impunidade, da perpetuação de atos de corrupção é a falta de endereçamento das responsabilidades. A gente vê nas ações de improbidade direto ações que tem 20, 30 réus, sei lá, no Tribunal de Contas também, porque não se sabe ao certo quem é responsável pelo quê. Todo mundo é responsável por tudo, e quando todo mundo é responsável por tudo, ninguém é responsável por nada, né? Então, assim, o compliance, quando ele é estruturado dentro da administração, a despeito do que está na legislação, ele pode estabelecer uma divisão de competências e endereçar a responsabilidade dos gestores públicos, né? A gente tem um caso emblemático no escritório no Tribunal de Contas, que era uma licitação para aquisição de medicamentos, uma coisa bem relevante também nesse momento, e naquela oportunidade não se tinha o banco de preços, né, o BPS, não se tinha tanta clareza de que ele deveria ser seguido, o gestor público, o servidor que fez a pesquisa de preços observou o limite da tabela ABC Pharma, que é uma tabela do mercado privado, né, e o pregoeiro também é incluído dentro do rol de responsáveis, devendo ressarcir solidariamente o valor. E aí, na semana seguinte, o Tribunal de Contas publica um acórdão dizendo que o pregoeiro não tem responsabilidade por verificar os orçamentos, você até publicou na sua página, enfim. Mas, por alguma peculiaridade, naquele caso, se entendeu que o pregoeiro deveria ter levantado uma bandeira vermelha, uma red flag, ter dito que os valores estavam equivocados. O que não pode acontecer é isso, sabe? Todo mundo, o gestor precisa se apropriar do que é responsabilidade dele, do que é competência dele, para que ele tenha diligência, para que ele tome todas as precauções dentro daquela função. Ele não é responsável por todo o processo de contratação. O processo de contratação é feito em etapas, tem responsabilidades compartidas, e isso precisa ser observado, né? Então, na minha percepção, a razão de ser do programa de compliance dentro da administração pública é que, num futuro, quando a gente consiga já enxergar esses programas mais maduros, a gente enxergue a competência e a responsabilidade, esse endereçamento das responsabilidades dos gestores públicos, para que os tribunais de contas parem, o Ministério Público, enfim, parem de precisar, porque eles precisam também, eles veem quem foi que praticou a fraude, mas consigam identificar de uma forma mais detalhada, assim, o desvio na conduta e dentro da responsabilidade de cada um. Acho que, do ponto de vista da administração, o que eu tenho para falar de compliance é isso. A gente pode conversar agora um pouquinho das empresas, se você tiver alguma coisa para complementar. Perfeito. Esse ponto final que você tocou da responsabilidade é algo que eu venho presenciando bem de perto, porque eu vivencio a realidade dos municípios, estou em constante contato com servidores, com gestores, e isso acaba acontecendo, né? Aquela teoria da individualização de conduta, segregação de funções, muitas vezes só existe no campo teórico, porque no campo prático acaba sendo jogado na maior
parte dos casos, como todo mundo no mesmo balaio, né? Nós tivemos acesso a uma ação de improbidade aqui próxima e existem mais de 100 réus naquela ação de improbidade. Será que todos eles participaram efetivamente naquela possível fraude, naquela possível irregularidade? Então é um processo que não terá fim, porque imagina só, defesa prévia de todo mundo, algo louco, o Poder Judiciário conduzir um processo desse. Então é necessário que no campo prático exista sim essa individualização, porque com essa individualização, os próprios servidores, eles se tornam mais responsáveis pela prática dos atos. Quando a gente trabalha com implantação de termo de referência, com fase interna e planejamento dos processos licitatórios, a gente sempre sugere a indicação de quem é o responsável por cada etapa. Porque eu já vi muitos processos conduzidos da seguinte forma: vem lá um big termo de referência, daí aparece o nome do prefeito para ele assinar. Mas teve a participação de 10 servidores. Um fez o descritivo, o outro fez a planilha de composição de custos, o outro fez ali a parte da responsabilidade da contratada e contratante. Mas será que é o gestor que assina isso como responsável? Então nós temos que individualizar, porque, de fato, a autoridade competente ela responde solidariamente em determinadas situações, mas ele deve delegar, deve dar autonomia e cada servidor deve ser responsável pelos seus próprios atos. Acredito que se todos tiverem essa consciência da sua importância na condução de um processo, na instrução de um processo, os processos serão de fato mais ágeis, mais céleres e atenderão de fato a finalidade e o interesse público. Então, é um ponto muito relevante, muito pertinente, e eu tenho percebido uma divergência muito grande jurisprudencial por parte dos tribunais de contas. Decisões que condenam pregoeiro, condenam comissão permanente de licitação, até procuradoria jurídica, muitas vezes, em determinados processos, mas daí vem um acórdão e fala que a responsabilidade não é deles, porque eles apenas atuaram em uma determinada parte do processo, então não faz sentido essas decisões. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho agora do compliance no lado privado, né, porque nós não podemos... Pode complementar. Desculpa te interromper. Não, eu até estava passando aqui as perguntas e vi uma pergunta, agora eu não sei exatamente quem foi, perguntando assim, como que a empresa pode se resguardar, aqui, o Wellington, como as empresas podem concrescer da morosidade processual, né? Então, eu acho que esse é o gancho para a gente começar a falar um pouquinho do compliance sob a perspectiva das empresas, né? Justamente disso, em relação às empresas, porque nós falamos muito dessa parte pública, mas nós não podemos ser ingênuos que, eventualmente, não teremos aproveitadores, né, de alguma forma, majorando os preços ou entregando algo inadequado em razão dessa carência de controle. Mas existem as cláusulas exorbitantes e nós precisamos tratar do compliance privado para saber como os empresários licitantes eles podem se comportar diante de todo esse cenário. Então, fique à vontade para suas reflexões. Uma coisa muito interessante, assim, e entrando até um pouquinho no tema da exigência do programa de compliance dentro das licitações, é que você demonstrar que a sua empresa possui um programa de compliance é um negócio que leva tempo, assim, que você precisa ter documento, você precisa provar. Então, acho que todo mundo que trabalha na área de licitações já se deparou com alguma exigência de compliance, talvez não de um órgão de controle, mas de alguma grande empresa, de alguma construtora que está contratando, talvez seu cliente, enfim, um questionário de compliance, ele nunca vem de uma forma simples, você possui programa de compliance, e você responde sim ou não, como aqueles questionários que a gente responde de imigração de país, né? Não é assim, você tem uma arma, não, ponto. Eles querem provas, né, do que você está dizendo. Então, assim, você treinou seus colaboradores? Treinei, tá bom. Cadê a documentação? Cadê a lista de presença? Cadê os slides? Cadê, né, a apresentação de PowerPoint? O treinamento que foi realizado online? Como é que você registra? Como é que você demonstra isso? E esse é um desafio para as empresas, e eu acho que, mesmo que não exista essa exigência no âmbito estadual, no âmbito municipal, as empresas que têm a sua vida na contratação pública já devem começar a documentar esse tipo de procedimento, para que no futuro, quando precisarem demonstrar, tenham essa bagagem, né, tenham aquele dossiezinho de tudo que já foi feito dentro das empresas.
Uma curiosidade muito grande quando a gente chega numa empresa para fazer análise de risco de integridade, né, é que as empresas não têm muita ideia, muitas empresas, as que não foram, nunca passaram por, nunca foram investigadas, nunca foram questionadas pelo Tribunal de Contas, elas não têm muita ideia do nível de responsabilidade que pode pesar sobre os ombros da empresa, né? Então a gente fala assim, vocês têm algum procedimento para verificar se aquela contratação por dispensa poderia ser feita por dispensa mesmo? Se havia uma situação de emergência? Alguém aqui dentro? Não, de jeito nenhum. A gente foi solicitado o orçamento, enfim, proposta, mandou proposta, contratou. E, de fato, essa seria a lógica, né? A empresa não deveria ter que se preocupar em verificar se o que a administração justificou, se os procedimentos adotados pela administração estavam certos ou não estavam. Se ela está vendendo um medicamento como eu falei no caso anterior, daquele nosso caso do Tribunal de Contas, se a empresa vendeu pela tabela da ABC Pharma, ela não tem que se preocupar se a administração pública está comprando ou não, se aquele é o parâmetro. Em tese, não deveria se preocupar. Mas o fato é que quando chega no processo judicial, na ação de improbidade ou numa tomada de contas do Tribunal de Contas, a empresa acaba sendo condenada a devolver os valores, mesmo tendo prestado serviço, né? Devolver eventual lucro, enfim. Então, é uma rotina que precisa ser incorporada dentro das empresas, né? Esses procedimentos de verificação, ainda que mínima, ainda que, né, um confere ali do que a administração pública colocou, para ela ter uma segurança de que ela não está entrando numa canoa furada, né? Então, o importante é documentar. Essas dúvidas que surgem nesse momento, assim, em que a celeridade, que a pressão que é imposta aos agentes públicos também é imposta aos particulares, de entregar rápido, eu assinei 5 atas de registro de preço e eu estou acostumado a assinar ata de registro de preço e sei que a administração nunca contrata o quantitativo total, eles fazem como uma margem de segurança. E, de repente, aquelas 5 entidades que têm, aqueles 5 órgãos gestores da ata estão me demandando o limite máximo, eu não estou preparado para fornecer. Eu tinha 12 meses para fornecer, sei lá, 1.000 máscaras e agora eu tô tendo que entregar tudo em um mês, né? Num prazo muito apertado. Como que eu faço? O que que eu faço? Então, assim, o importante é a empresa não tem fórmula mágica, não tem saída mágica, vai ter que analisar cada caso a caso, né? Seria o ideal que a empresa contasse com alguém dentro que tivesse essa expertise, ou então com alguma consultoria jurídica, com alguma assessoria para ajudar a não tomar uma decisão que pode parecer lucrativa, pode parecer vantajosa agora, mas que lá na frente pode dá um problema muito grande, mas se não tiver isso, eu acho que a diretriz geral, a regra geral é documentar. Fui demandado para fornecer um produto e o valor do produto subiu muito, aumentou muito, não vou conseguir. Antes de entregar, faz um pedido de reajuste, protocola, comunica a administração, faz de forma informal, manda um e-mail, manda o que for, mas se comunica, faz prova, registra, fala que você tentou, né? Faz prova de que você tentou comunicar as dificuldades inerentes àquele contrato. Isso aí já é, eu acho que, meio caminho andado, porque pelo menos a administração não vai poder levantar omissão, inércia do particular ou dizer que foi levada a erro, enfim, que poderia ter procurado alguém que tivesse um preço menor. Ela vai estar consciente, ainda que, como você bem colocou, Tiossa, esse pedido de reajuste fique parado para apreciação e a empresa continue fornecendo, ela fez o pedido, ela se resguardou minimamente, por assim dizer, né? Então, acho que esse seria a primeira orientação. Uma outra preocupação que as empresas precisam ter são com as novas demandas em contratos públicos, né? Então, a gente tem empresas de saúde que estão sendo muito demandadas, às vezes tem um contrato público enorme e agora a administração está pedindo, preciso de atendimento de telemedicina, e a empresa para toda a operação corre o risco de levar multas pesadas de SLA, né, de atendimento, aquelas multas contratuais, para suprir a demanda de telemedicina que a administração pública está pedindo, às vezes, por telefone, sem formalizar. Aí, lá na frente, ela vai querer justificar, olha, tá, tudo bem, eu perdi aqui, né, não cumpri meu SLA, porque eu estava tentando atender uma demanda que era urgente, enfim. E não tem nenhum e-mail, não tem nenhum comunicado, não tem ofício, não tem nada para ela poder se resguardar e provar que aquilo que ela está dizendo é verdade, né, de fato. Então, assim, não é que a empresa não tem que atender, não é que a empresa não tem que fazer, acho que todo mundo tem que trabalhar junto, mas a gente precisa lembrar que a administração, das cláusulas exorbitantes da administração pública, não vou nem pessoalizar na figura do gestor, e também da rotatividade dos gestores dentro dos órgãos, né? Então, assim, um fiscal de contrato que hoje combinou uma coisa com você, amanhã já não é o fiscal de contrato e o próximo não sabe o que foi combinado. Então, a empresa precisa, dentro da rotina de compliance, documentar todos esses acordos, esses ajustes para se resguardar no futuro. E fora isso, assim, a gente saindo um pouco da interação com a administração pública, a gente tem
questões trabalhistas, eu tenho depoimentos de pessoas que assim, meu Deus, eu dei férias para todo mundo, daqui a pouco o governo voltou atrás, o estado ou o município voltou atrás do decreto e abriu de novo o comércio de rua, e agora eu tenho que comunicar todo mundo, como é que eu faço? Eu dei férias coletiva para todo mundo, que foi... Então, assim, é uma gestão na parte trabalhista muito desafiadora também, e que envolve essa organização do compliance. O importante, eu acho, dentro da perspectiva da gestão de crise, é conversar. Às vezes, uma empresa que é muito pequena e cresceu muito rápido, a decisão ainda está concentrada na figura do gestor, então você tem vários diretores ou gerentes que tomam decisões junto com o dono da empresa e que não sabem, às vezes, as decisões que estão sendo tomadas pelos outros departamentos, né? E aí isso pode trazer uma postura até muitas vezes contraditória, né? Uma sensação de insegurança, os colaboradores não sabendo para que lado a empresa está indo. O importante nessa hora é concentrar a informação, comunicar de uma forma muito clara, não ter medo assim de comunicar e não deixar essas incertezas, essas dúvidas, essa sensação de não saber se para que lado a empresa está andando, para que lado não está, e às vezes isso acaba contaminando muito a própria produtividade, né, a atuação dos colaboradores. E fora isso, tem todas as questões de propriedade intelectual, de sigilo, mas eu acho que é tema para outra conversa. Estou vendo aqui que já avançamos bastante. Acho que, não sei se quer colocar alguma coisa, acho que tem uns minutinhos ainda, né, Tio? Temos ainda. E a Cláudia, que é professora, estará conosco aqui nessa série de lives apenas com mulheres dos próximos dias. Ela fez um comentário que realmente muito interessante essa sua abordagem, porque mostra as dificuldades das empresas, o lado do fornecedor. Geralmente, o foco tem sido para a administração pública, para o gestor público, para a autoridade competente, a flexibilização para a instrução dos processos, mas os fornecedores, de alguma forma, eles têm ficado ali sem muita opção, sem a quem recorrer. A insegurança jurídica, se existe no lado público, que possui toda uma estrutura ali para dar um amparo, as empresas, muitas vezes, elas ficam sem qualquer tipo de apoio jurídico, e isso tem demonstrado uma certa fragilidade, um certo receio. Você pontuou os contratos em andamento, que pode ser que eles tenham, de alguma forma, uma sobrecarga agora, uma solicitação de todo quantitativo, tem as novas demandas que a empresa precisa se resguardar, e tem um ponto muito interessante, inclusive com acórdãos do TCU e do TCE Paraná, acórdãos recentes, agora de 2019, que eles falam no tocante ao preço. A gente sabe que o preço é algo muito volátil, nós temos o preço transacional, que é aquele que faz parte das contratações. Ele não é de fato o preço de mercado, não é de fato o preço de referência, mas é o preço daquela transação comercial que foi fixado entre particular e administração pública. E nós sabemos da oscilação que é constante, da lei da oferta e procura, e nesses tempos de pandemia nós precisamos ter muita cautela. Por mais que a lei 13.979, as medidas provisórias tenham de alguma forma permitido contratar em situações excepcionais por valores acima daqueles praticados no mercado, isso precisa ser muito bem documentado. Tanto por parte da administração pública, mesmo que através de uma cotação simplificada, como por parte do fornecedor, para ele revelar que naquele momento esse era o preço de mercado. Então ele precisa deixar isso documentado, porque o professor Anacleto, que participou com nós essa semana, foi muito feliz ao dizer o seguinte, que hoje está todo mundo aqui falando de flexibilização, de direito administrativo consensual, mas o receio dele é que daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, venha eventualmente algum órgão de controle e falar, não era só uma gripezinha. Os gestores eles flexibilizaram demais e aquela decisão, aquele valor que ele contratou, de fato, houve um abuso, houve um excesso. E vamos abrir um processo para instaurar uma eventual responsabilidade. Então, é necessário que os fornecedores tenham muita cautela, porque essas decisões que eu estava comentando falam o seguinte, que por mais que os preços da administração pública não tenham sido fixados pelo licitante contratante, eles respondem de forma solidária, porque é dever dele praticar os preços correntes no mercado, mesmo que seja um preço em uma determinada data específica, em um determinado momento específico. E essa parte de documentação que você tocou
é muito importante. E fazendo um comentário adicional, assim, reforçando, batendo um ponto que eu falei, que você complementou muito bem, muitas empresas e fornecedores podem pensar, imagino que pense assim, eu não tenho condições de fazer um orçamento agora, de não parar tudo e tal. Se você não parar para fazer isso agora, daqui 3 anos, não é que pode vir um órgão de controle, vai vir um órgão de controle, e aí daqui a 3 anos vai ser muito mais difícil você provar que o preço que você praticou agora era o preço de mercado. A medida provisória, a lei que instituiu flexibilizações no processo de licitação pública, elas vão ser interpretadas pelos órgãos de controle, né? Nenhum dos dispositivos trouxe uma autorização absoluta, todos eles exigem uma justificativa por parte do gestor, e lá na frente pode-se entender que essa justificativa não era suficiente. A gente está começando, né? A gente ainda está começando esse combate à pandemia, embora já esteja todo mundo dentro de casa há mais de um mês. A gente ainda está iniciando esse combate à pandemia, então daqui um tempo o gestor pode dizer assim, era uma situação emergencial, mas passou um mês, passou 2 meses, você viu que isso ia se estender por um ano, já não tinha mais razão para não se programar, né? Pode se cogitar a emergência fabricada, enfim, assim, o gestor público tem que estar muito preparado e o fornecedor tem que ter cautela, porque senão lá na frente vai correr o risco de ter que devolver uma quantia do contrato que tenha sido firmado. Então esse ponto que você grifou, Tchossi, é realmente muito importante. Da perspectiva do compliance. A gente está falando de questões... O compliance ele é um panorama geral, né? De todas as questões que você vem trabalhando aqui, porque ele precisa ser incorporado, de fato, às novidades legislativas, e a segurança, né, na atuação dos fornecedores e da administração pública precisa ser incorporada dentro das rotinas, dentro do dia a dia. Fernando, estamos chegando aqui, Acho que infelizmente, na travou. nossa fase final da live. Travou um pouquinho aqui. Mas eu gostaria de agradecê-la novamente. Uma satisfação ouvir as suas considerações e reflexões sobre esse tema. Nós que nos conhecemos pessoalmente ano passado, durante o lançamento do livro sobre a LIND, Biodireito Administrativo, coordenado por vários colegas, com a participação de vários professores. Então, estivemos juntos no lançamento em Curitiba. Então, uma alegria muito grande revê-la, mesmo que de forma digital. E eu agradeço, desejo que você, sua família, fique tudo bem. E eu deixo aberto para você, para as suas considerações finais. Eu acho que a gente tratou aqui dos principais pontos, né? O compliance é muito mais, ele, assim, os pilares exigem muito mais do que a gente falou aqui, mas a gente está falando do que ele pode contribuir nesse momento de crise no âmbito das licitações públicas, né? Alguns comentários aqui no final, o compliance ajuda os gestores na prestação de contas, sem dúvida nenhuma, você já vai ter tudo organizado, né? A lei anticorrupção, ela exige, quando há um processo administrativo de responsabilização, um PAR, a empresa precisa apresentar uma espécie de dossiê, um relatório comprovando. Ela tem 30 dias para fazer isso, é muito difícil em 30 dias esses documentos. Então, se você já tem o programa rodando, né, se você já tem essa rotina de documentação, seja dentro da administração pública para prestação de contas, seja dentro da empresa para uma eventual investigação, você facilita muito a vida das pessoas, as pessoas agem com mais tranquilidade, se sentem mais seguras, sentem que isso não é uma coisa com que elas precisam se preocupar naquele momento, né? Então, essa rotina pode parecer muito custosa e muito difícil de implementar dentro das empresas num primeiro momento, mas ela acelera muito a gestão posterior, né? Então, eu acho que é pensar nisso. Esse momento de crise está trazendo... Claro, alguém colocou aqui, já era difícil, vejo a ausência de justificativa antes da pandemia, com a pandemia é mais difícil ainda, porque sim, tem pressão, tem rapidez, necessidade de rapidez, mas talvez alguém dentro da organização pública ou privada precise ser destacado para tentar ir organizando essa condução, porque senão não vai adiantar nada. Os gestores públicos vão dar solução para a sociedade, vão se colocar em risco lá na frente, dizer assim, eu fiz o que eu podia para contratar, mas agora estou tendo que responder. Ou as empresas, eu vendi por um preço ótimo e tal, não sei o quê, fui o único que conseguiu fornecer, e lá na frente vai ter que devolver um dinheiro que às vezes, enfim, já foi consumido, não está dentro do fluxo de caixa, vai acabar se prejudicando. Então, o momento é assim, precisa agir rápido, precisa ser incisivo, firme, mas precisa ter essa cautela, esse resguardo do compliance. Ótimo, maravilha. Então é isso, Fernando, agradeço novamente, muito bom ouvi-la. Nós temos aqui vários colegas, professores do Brasil todo participando,
servidores de tribunais de contas, da União, dos estados, grandes amigos. Então, é sempre uma alegria contar com a participação de todos, né, e principalmente de vocês, professores, que têm, né, aceitado esse convite de contribuir com todo o conhecimento e com toda a experiência de vocês, que vem agregando muito valor nesse momento tão peculiar de pandemia. Então, meus sinceros Eu de novo muito com agradecimentos. o convite, Chelsea. É muito legal feito a experiência das lives, os comentários, assim, às vezes uma pessoa que você, nossa, eu admiro tanto esse professor, ele fala, ele vem e comenta, faz um comentário, enfim, é uma experiência muito nova, assim, é a primeira live que eu tô participando, agradeço o convite, é uma honra estar aqui dentro de tantos nomes, esse movimento de fazer uma semana aí só com profissionais, mulheres da área de licitações, enfim, parabéns por todo o movimento, imagino que seja um sacrifício para sua família, enfim, ter que aguentar, né, toda a dedicação. E parabéns aí pelo esforço que você tem feito. Maravilha, Fernando. Então é isso, eu agradeço. A live fica aqui 24 horas e depois sobe para o nosso canal do YouTube. Pessoal, um bom final de semana a todos e até a próxima. Bom sábado. Tchau. Tchau.